Hoje eu vou continuar falando sobre torneamento, mas uma tecnologia bem atualizada, né? A parte de CNC. Então, no vídeo da semana passada, eu mostrei para vocês ali os conceitos do torneamento, né? As principais partes que compõem a máquina, as partes onde o operador precisa intervir ali para fazer os movimentos de usinagem, né? Seja ele transversal ou longitudinal. E hoje, então, nesse vídeo, a ideia é mostrar para vocês a evolução, né, tecnológica que ocorreu ao longo do último século, aí, né, até culminar com o advento aí das máquinas controladas por comando numérico. Né. Então, primeiramente, vamos ao comando numérico, então, onde é digamos assim, é o cérebro da máquina. Né. Vocês podem ver aí que nada mais é do que um computador embarcado no equipamento. E, obviamente, para que esse computador possa receber e tomar decisões, né, poder passar as informações do seu programa, essa máquina ela tem que ter disposta ao longo da arquitetura dela sensores, né, diversos aí que vão se comunicando e vão dando aí os feedbacks para o comando numérico e, ao mesmo tempo, recebem dele o input para garantir deslocamento e assim por diante, tá? Então, é no comando numérico que fica armazenado a programação. Então, aqui sai a questão do ser humano, né, tomar as decisões instantaneamente com deslocamento, profundidade de corte, avanços e assim por diante. E entra a informação programada, né? Então, entra a figura da pessoa, né, do programador do comando numérico, que vai fazer esse programa ou de maneira manual, quando a peça a ser produzida ela é bastante simples, ou ela pode ser feita ainda com auxílio de um software de CAN, né? Que é a manufatura assistida por um computador, onde ele vai gerar um sólido em um programa gráfico qualquer aí que vocês queiram, né? SolidWorks, Inventor, ProEngineer, SolidEdge, o que for. E aí, após o sólido, a peça desenhada em sólido, ela é exportada para dentro do CAN. E lá no CAN se faz todo o simulado das trajetórias, seleciona as ferramentas. E após isso, então, um pós-processador aí converte aquelas trajetórias que foram trabalhadas no CAN num código, né? E esse código, então, ele é exportado diretamente para o comando numérico da máquina, que a partir de então vai comandar toda a usinagem na máquina, ok? Então, espero que nessa breve introdução aí eu tenha deixado para vocês a ideia de como é que funciona a tomada de decisão e o controle, né, operacional da máquina. Tá bom? Então sai o ser humano daquela atividade manual mesmo de usinar e ele passa agora para trás de um computador para programar a máquina, né? Construtivamente, o que muda bastante na máquina, né? Muda para melhor. Vocês viram na semana passada que eu mostrava para vocês aquelas duas ferramentinhas presas na torre e agora nós passamos a ter, né? Vamos ver se eu consigo aqui fugir um pouco do raio do sol, ficou melhor. A gente tem aqui um magazine, né? Então nesse magazine nós vamos ter aqui N tipos de ferramenta, né? Bedames para fazer corte, né? Ferramentas de desbaste e acabamento, brocas de centro aí, né? Que vão permitir fazer uma pré-posicionamento para que depois você possa entrar efetivamente com uma broca ali, né? E fazer o furo na peça. Ou seja, é uma gama diferente de ferramentas que são chamadas no programa, né? Para depois, então, em cada etapa de usinagem da peça, a ferramenta entrar e fazer a sua parte, tá? A placa da nossa máquina também ela vai existir aqui, ok? Então aqui ela é uma placa que ela pode ser ainda manual, como a que nós vimos na semana passada, ou ela pode ser uma placa hidráulica, né? Que vai fazer a abertura e o fechamento aí no momento que o programa determinar, ou no momento que você manualmente via comando numérico aqui, solicitar que ela solte a peça para você poder virar ou tirar ela no final da usinagem. Também aqui nós vamos ter a figura aqui do contraponto, né? Que você pode, peças mais compridas, você tem que ter um segundo apoio aí para que a peça não flambe nem vibre durante a usinagem. Então aqui perceba-se que ela manteve, né, a mesma ideia, né, da usinagem, não poderia ser diferente da usinagem convencional, e ainda continua sendo aqui uma operação de torneamento. Todos os movimentos automatizados, ok? Aqui eu não consigo mostrar para vocês, né, a figura do que seria o fuso, mas acreditem, ele está aqui abaixo dessa proteção aqui. Então o que nós desmontássemos aqui a máquina, o que nós encontraríamos, né? Esse aqui faz papel do carro longitudinal, mas ali embaixo vai ter um fuso de esferas, né, de esferas recirculantes.
Então esse fuso de esferas recirculantes ele é muito mais preciso do que outrora era lá o nosso parafuso de roscas quadradas, né? Que eu mostrei para vocês na semana passada, e ainda eu comentava que em máquinas mais velhas aí conta-se muito com a habilidade do torneiro lá para poder conhecer as folgas das máquinas e não deixar que ela interfira na precisão e nas medidas de usinagem, né? E aqui não, o fuso com esferas recirculantes ele é extremamente preciso, ele permite compensações eletrônicas de possíveis folgas com o passar dos anos. Você pode também eletronicamente compensar desgastes aí dos insertos, né? À medida que elas vão ocorrendo, você pode compensar. Então você tem uma gama aí de oportunidades com esse tipo de equipamento, e isso que tornou a usinagem muito mais precisa e muito mais produtiva, né? E assim por diante, ok? Então hoje consegue altíssimas velocidades de corte, altíssimos avanços e obviamente coisa que no passado era apenas imaginável aí, né? Você conseguiria. Então essa foi uma grande vantagem. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui o fuso, né? Eu consigo enxergar porque eu estou aqui, eu não sei se a câmera vai conseguir captar, né? Aqui atrás da máquina, vamos ver aqui, deixa eu estabilizar a câmera aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Talvez não dê muito para enxergar aqui, vou tentar chegar o máximo possível aí com o celular. Mas aqui atrás a gente tem o fuso da máquina, né? Indexado diretamente na placa lá, né? Então o fuso não tem aqui aquela quantidade de engrenagens malucas lá que a gente viu no torno convencional. Lá era necessário para buscar aquela relação de RPM, né? Limitada, como nós vimos lá, a gente não tinha muitas vantagens. Digamos assim, eram ali acho que 12 ou 16 possibilidades de rotação. Aqui a gente tem infinitas, né, possibilidades de rotação, só chamando isso no programa ali, assim como é o avanço, né? Então a gente consegue tirar muito mais dessa máquina, consegue também ver a questão de vida útil do equipamento, né? Coisas que na máquina convencional não tinha. Vamos ver aqui, vamos ver o que mais que poderia comentar com vocês. O próprio carro aqui para extrair o cavaco, né? Então automaticamente o cavaco que é gerado lá dentro da máquina, ele vai cair no fundo do equipamento, né? E aí essa bandeja tem uma esteira, né? E ela vai trazendo esse cavaco. Ele vai subir e aqui ele é coletado aí num recipiente como aquele ali. E aí depois é enviado isso aí para Gerdau lá, né? Vende como resíduo lá. Ok? Então essa máquina é uma máquina bastante versátil, é uma máquina da Home, né? É uma máquina nacional, produzida em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Ok? O que mais que eu teria para mostrar aqui nessa máquina para vocês? O sistema aqui de lubrificação automático dela, né? Então, como eu falei para vocês, como é uma máquina muito mais precisa, trabalha com velocidades muito mais elevadas, ela vai requerer um sistema de lubrificação para manter todos os fusos, todas as partes móveis dela com um filme, né, lubrificante adequado, né, para não ter desgaste e garantir a precisão, né? Então, a gente tem um sistema aqui, tem uma bombinha, né, que é o coraçãozinho da máquina e fica mandando o lubrificante aí, né, adequado, né, para todos os pontos do equipamento que necessitam a lubrificação, ok? Aqui abaixo temos aqui uma bomba e aqui dentro fica o fluido, digamos assim, é um óleo sintético, né, diluído em água, que serve para fazer a refrigeração durante a usinagem, né? Lembrem que eu comentava com vocês, com exceção do ferro fundido, todas as demais ligas precisam de uma refrigeração ali na região da usinagem para aumentar a vida do inserto, né, e favorecer aí o trabalho, ok? Então nós temos aqui essa bomba, né, e aqui um reservatório, né? Não sei se dá para enxergar, vamos dar uma olhadinha, ó. Aqui fica o fluido sintético diluído e daí vai para o equipamento, ok? Tem um esqueminha da máquina, né, tipo um plano hidráulico dela aqui para manutenção preventiva, manutenção autônoma, né? O pessoal poder se guiar aí. E na parte de trás da máquina a gente tem todos os acessos, né? Como é uma máquina que tem muita parte elétrica, eletrônica, né? O pessoal vem aqui para dar manutenção. Então quando vocês forem lá na empresa de vocês receber esse equipamento, sempre cuidar, deixar um espaço aqui, né? Para o pessoal da manutenção não ficar bravo com vocês. Tem que ter esse acesso, né? Isso tudo é normatizado para que os layouts sejam já pré-estabelecidos e vocês não tenham problemas futuros. E aqui vem a máquina, né? Tem as informações do equipamento, informações essas que muitas vezes você vai passar lá para assistência técnica. Então aqui essa máquina é produzida nacional, né? Santa Bárbara do Oeste.
Aqui vai nos trazer o modelo da máquina. Olha aí, um GL240. O número de série, né, que é, digamos assim, a carteira, o número de identidade do equipamento, que você consegue se comunicar com o fabricante com ele, né. O ano de fabricação, essa aqui foi 2015. Peso da máquina, né, 3,2 toneladas, para vocês fazer plano de poder determinar a fundação, plano de rigging, né, para movimentar, descarregar ela quando necessário. Voltagem dela, 380. Amperagem aí, 38 amperes, né, para fazer a NR10 lá, definir o quadro de comando do equipamento. Corrente do motor principal, ó, 28 amperes, determinar o sistema de proteção da máquina, né, os relés todos de proteção. Corrente de sobrecarga dela aqui também, né, para poder o eletricista lá, o eletrotécnico, determinar ali a proteção dela. O que mais? E o número do diagrama elétrico, né, se vocês precisarem ter aí, tá aqui, tá informado aqui. Ok? Tudo mostrado aqui, a rotação máxima do eixo, né, para essa máquina aqui, vamos ver. Uma informação interessante para vocês aqui. Aqui está, olha só, essa aqui tem 6.000 RPM. Okay? Não é das mais rápidas, vocês lembram lá que as convencionais tinham 2.000 RPM, né? Então essa aqui já tem 3 vezes mais RPM, ok? Então isso vocês já conseguem perceber por aí, que já temos uma grande vantagem no equipamento aqui. Ok? Toda a sinalização de segurança no equipamento, necessário aqui, né? Pela NR12, né? Está colocado aqui na máquina. Toda a informação, né? As alertas aí para o pessoal não vir aí a se machucar, ok? Aqui temos mais o carro transversal, né? Na verdade, esse aqui ele é o que vai fazer a movimentação da torre ali, para fazer a troca de ferramentas, ok? Instalação elétrica, né? Importante, né? Ter sempre uma bem feitinha, com os diagramas sempre disponíveis, e a gente não vai ter problema com esse equipamento depois em produção. Ok? Então, de torneamento, pessoal, seria basicamente isso que eu tinha para passar para vocês formarem pelo menos uma ideia do que evoluiu, né, nessas máquinas da versão mais antiga, né, para a versão moderna. Então, acho que eu consegui, pelo menos tentei, né, mostrar os diferenciais, os componentes. Aqui, ó, mais uma vez, quadro de comando, botão de emergência, liga e desliga, né, uma manípulo aqui manual para fazer no tryout ou na liberação, poder controlar manualmente ou liberar passo a passo do programa para fazer a revisão dele, se quiser fazer na máquina, né? E aí todo o teclado para entrar com a informação, né, que você precisa aí para o tipo de operação que você está realizando. E aqui nessa tela ela está desligada no momento para mim poder gravar sem ter o ruído da máquina, mas aqui a gente consegue ver todas as linhas do programa, consegue ver todas as simulações necessárias aí para a realização da usinagem, tá? Essa máquina da Home, ela vem com o comando Fanuc, tá? Ainda nós temos comando Siemens, Diadur, várias marcas, Heine, né, o alemão. Temos várias marcas possíveis aí.